Nós estamos começando o ano, e começando um ano novo, começando 2018. Passamos por um 2017 conturbado, um período de crise, um 2017 que para muitos foi traumático, um ano de mudanças extremas, das quais a maioria de nós não esperava. E nós, a cada dia que passa, vamos chegando mais perto do momento de nos apresentarmos como seres em evolução, merecedores do planeta de regeneração, merecedores de um mundo melhor que está por vir, merecedores daquilo que Jesus nos prometeu há mais de 2000 anos atrás. E passamos por um mês, que foi o mês de dezembro, um mês que o nome dele não deveria ser dezembro, deveria ser caridade, porque é um mês em que a caridade aflora, é um mês que a gente passa o ano todo. Passamos todo o ano sem nos preocupar com os amigos que estão do lado, sem nos preocupar com aqueles que precisam, mas em dezembro ficamos caridosos. Em dezembro começam-se várias campanhas de agasalho, campanhas de presentes para crianças, campanhas de donativos para arrecadar alimentos, e são várias e várias campanhas que em dezembro começam. Para quê? Para que as pessoas tenham um melhor Natal. Mas por que o Natal tem que ser especial e o resto do ano não é? Porque no Natal a gente comemora o nascimento deste ser que aqui na Terra esteve, foi suficientemente importante para dividir a era e deixar uma mensagem de amor, de caridade, de amor ao próximo. Mas se comemoramos o aniversário de Jesus no Natal, por que a gente não poderia comemorar Jesus o ano inteiro? Afinal, Maria esteve grávida. 9 meses antes do Natal, ela já estava grávida, já estava pronta para que Jesus viesse aqui à Terra. E muito antes disso, ela já estava unida com José. Ou seja, os caminhos para que esse Senhor viesse à Terra já estavam prontos fisicamente. Mas se a gente for parar e olhar para o passado e olhar para a espiritualidade, os caminhos para que esse Salvador viesse à Terra já estavam trilhados desde a construção da orbe. Desde quando a Terra foi criada, Jesus nos deixou uma promessa. Nós que éramos seres que naquele momento estávamos abalados, estávamos precisando de uma salvação, estávamos pedindo, Jesus, por favor, Deus, nos dê a chance de reparar nossos erros, e então que nos propõe a terra, o lugar onde vocês vão ter essa salvação, o lugar onde vocês vão poder trabalhar e redimir-se dos seus erros. Ele nos promete, eu estarei lá com vocês. Enquanto eu não puder estar, estarei daqui, mas no momento que for possível, estarei junto de vocês em corpo presente, a fim de lhes mostrar o caminho. E assim Jesus se cumpriu. Tantos profetas preveram a chegada do Messias, até que chegou o momento dele nascer. Muitos querem questionar, se foi em dezembro mesmo, porque em dezembro não era um momento propício para o nascimento de bebês fora de locais apropriados, como ele que nasceu num estábulo, nasceu num lugar de animais, não poderia sobreviver ao frio que fazia na região. Não interessa. Quando Jesus nasceu ou quando ele veio à Terra, não tem tanto significado quando ele substitui esse momento pelos momentos das suas palavras, pelos momentos dos seus ensinamentos, pelos momentos de suas parábolas. E as parábolas de Jesus trazem ensinamentos tão atuais, trazem ensinamentos tão importantes, que foi suficiente para que 12 homens que o seguiram, abandonando os seus afazeres para seguir esse homem, codificassem a mensagem dele e que existisse um livro que até hoje, 2018 anos, 2017, 2018 anos, depois da vinda desse homem na Terra, fosse o livro mais vendido que existe. Fosse o livro difundido por pela maioria das religiões, fosse responsável por dividir antes dele e depois dele. Tivemos muitas personalidades, mas nenhuma que dividisse os tempos. Mas para os muçulmanos, para os israelenses, para os judeus, aliás, que é o povo a qual se dizia que o Messias viria, não acredita nesse Jesus. Não importa. Talvez alguém esteja aqui e fale assim, eu não acredito em Jesus. Não tem problema. Acreditar ou não acreditar numa pessoa não faz mais especial ou menos especial. O que torna Jesus especial não é em si a presença dele aqui na Terra. Não é porque ele era um espírito evoluído e resolveu vir até aqui. Não. Isso não é o que faz Jesus ser especial. O que faz Jesus ser especial é a palavra que ele trouxe. São os ensinamentos que ele trouxe. E as parábolas dele são muito trabalhadas.
E isso não é exclusividade do centro espírita, não é exclusividade das religiões católicas, protestantes e por aí vai. Não é exclusividade, só porque é uma doutrina cristã tem que falar de Jesus. Não. Os ensinamentos de Jesus, essas parábolas, são difundidas até fora das religiões. Quantas vezes eu já ouvi falar de parábolas de Jesus, como a parábola do bom samaritano que a gente cantou hoje no hino de abertura, fora do centro, fora de religião, nas escolas. Em algum hospital você chega, está lá num quadro, algum ensinamento, alguma coisa que esse Jesus, que essa pessoa que veio para a Terra a fim de trazer uma mensagem de paz, nos deixou. E em meio às parábolas de Jesus, parábolas como a do bom samaritano, como a da figueira que secou, como a do filho pródigo, são difundidas extremamente. A parábola do amigo importuno. E lendo a parábola, eu nem precisei estudar mais para fazer a palestra, porque ela é de uma infinita sabedoria que vai em consonância com tudo que eu tenho estudado desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu sei o que é ser espírita. E olha que eu sou espírita desde que nasci. E eu trouxe a parábola transcrita para que nenhum ensinamento de Cristo possa ser perdido. E eu gostaria de lê-la. Se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite, e disserdes: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, aparta-te daqui, pois a minha porta está trancada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar para lhe dar. Digo-vos, Jesus disse, embora não queira se levantar para lhe dar, por ser o seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que lhe dará um bom espírito aos que lhe pedirem. E essa parábola, ela veio justamente depois de quando um dos apóstolos, o apóstolo Pedro, pergunta para Jesus como seria o jeito certo de orar. E então Jesus ensina aos seus discípulos o Pai Nosso. Mas ele então pergunta, e o que mais eu devo fazer? E ele então fala dessa parábola. Antigamente, sobretudo nas regiões do Oriente Médio, onde Jesus veio a nascer, a amizade ela era uma coisa diferente de como a gente tem hoje. A amizade não era essa que eu conheço você e por isso a gente é amigo, porque a gente conversou um dia, porque eu gosto muito de você. Não. A comunidade era amiga. Todo o povo da cidade se conhecia. Os povos faziam as coisas juntas, a comunidade fazia as coisas juntas. Ia fazer um pão. Juntava-se todas as mulheres que sabiam fazer pães e fazia pão para toda a comunidade. De tal modo que um sabia o que acontecia na casa do outro. De tal modo que um sabia se o outro tinha comida ou não. E então uma pessoa que naquele momento se viu incomodado porque um amigo veio à casa dele para visitar sem avisar. E ele não tinha pão a oferecer, era meia-noite, não tinha como ele fazer o pão para dar aquela visita. Então ele vai na casa de um dos seus vizinhos, que no caso ele chama de amigo, e bate na porta. E ele então fala que não vai atender porque não está na hora, meia-noite. Quantas vezes que não bate na porta nossa problemas? Pode não ser à meia-noite, pode não ser na nossa casa, mas quantas vezes que o problema não chega na nossa vida e dá uma batida? Pau, pau, pau. Jefferson, estou precisando de você. Estou precisando de você agora. Me ajuda. E nós somos aquele que falamos assim, sai daqui. Meus filhos estão dormindo. Não está na hora. Vai embora. E Jesus assevera que, embora você não queira ajudar pela amizade, porque vocês são amigos, que a gente deveria ajudar os nossos amigos, você vai ajudar pela importunação dele. Não pela importunação de que ele vai ficar batendo na porta até você atender, porque eu posso muito bem fingir que não estou ouvindo e ele ficar batendo lá, não tem problema. Mas pela importunação de que no outro dia, quando ele acordasse, ia ter
todo mundo sabendo que ele não quis ajudar uma pessoa com um pão, porque todo mundo sabia da vida de todo mundo vivia em sociedade, né? A sociedade daquela época não era igual a de hoje, que as pessoas não mais se unem dessa forma. Então todo mundo ia saber, e aquele dono, aquela pessoa, aquele senhor que estava com os filhos dormindo, ia ficar sem graça, ia ficar com vergonha porque não ajudou alguém que era da comunidade. Mas quando Jesus fala disso, ele quer falar muito mais do que apenas de caridade. Ele quer falar muito mais do que apenas de oferecer um pão. Ele está falando de oportunidade. Nós estamos aqui na Terra. Somos seres espirituais em evolução. Estamos aqui não porque merecemos estar, e sim porque somos obrigados a estar. Quem que ia querer estar num lugar onde as pessoas morrem, onde as pessoas ficam doentes, onde as pessoas precisam trabalhar para ganhar dinheiro e sobreviver com o dinheiro que ela ganhou, que foi pouco e já acabou antes de chegar no fim do mês? Quem que ia querer estar num lugar desse? Não era melhor a gente ficar lá no céu, lá no marasmo, sentado do ladinho dos anjinhos e ficar tranquilo? Nós não estamos aqui porque merecemos. Estamos aqui porque somos obrigados a estar aqui. É a nossa oportunidade. Foi nos dada uma chance. Olha, Jefferson, desce lá. Desce lá e eu vou dar um jeito de você redimir dos seus pecados. Vou te dar um dom e você trabalha esse dom. Faz o bem com esse dom. Leva esse dom para que faça as pessoas serem felizes. E eu chego aqui e bato o pé e falo, não vou fazer. Não e não e não. Tem muita encarnação. Tem tantas e tantas vidas, para que eu vou fazer nessa? Vou ficar nessa de boa, na próxima eu faço. Beleza. Se a gente pudesse ter uma mensuração, eu imagino que não deva ter aqui uma pessoa que já tenha 80 anos. É uma idade bem avançada. E a gente olha um senhor de 80 e a gente pensa assim, nossa, mas esse aí já viveu muito, né? E você pergunta para ele, e aí, tá pronto para ir embora? 80 anos vivido? Ele fala assim, não, quero ficar até nos 120. E você olha para uma criança de 10 anos e pergunta para ela assim, e aí, tá pronto para crescer? Ela, não, eu tenho que brincar muito ainda. E você pergunta para esse senhor de 80, ela queria ser aquela criança de 10. Porque ela se sente jovem, mas não tem corpo jovem. Mas ela se sente jovem, o espírito dela ainda é jovem. Mas, para a criança de 10 anos, você pergunta, aquele senhor de 80, ela fala, nossa, mas ele tá velhinho, hein? Mas viveu muito tempo já, credo. Parece que ele nasceu na época dos dinossauros. E acha que é muito tempo, 80 anos. Pode ser mesmo. Pensou se alguém fala pra gente, só me empresta 10 reais, eu te pago daqui a 80 anos. É muito tempo. Imagina nós que estamos pedindo uma existência emprestada para Deus. Me empresta uma existência, me dá mais uma chance que eu te pago na próxima encarnação. Nós somos seres espirituais, somos imortais, o nosso espírito é imortal. Estamos aqui quantas e quantas vezes será? Talvez meu espírito tenha sido criado há 10, 20, 40 bilhões de anos atrás e eu esteja até hoje tentando e vou esperar para mais 10, vou esperar para mais 20 milhões de anos. Será quando que vai chegar a maturidade da minha alma? Quando que vai chegar o momento da minha evolução? Porque nós estamos aqui para evoluir, buscamos esse plano para a evolução, mas somos bastante insistentes. Nós nos colocamos em posição do homem que está dentro de casa e o outro bate na porta. E não percebemos que a nossa posição nessa encarnação é a do homem que bate na porta. Nós não percebemos que nós somos o amigo que importuna. Nós é que somos a pessoa insistente. O menino queria demais namorar com a menina. Ele conheceu uma menina e olhou para ela, achou ela bonita demais. Ele queria porque queria namorar com ela. E aí ele resolve que vai falar com ela. E chega nela e fala assim, ó, acho você bonita demais, você poderia namorar comigo. E a menina fala para ele, sai daqui, você é feio, não gosto de você não. Mas ele não desiste, porque aquela menina tornou-se o objetivo dele, tornou-se o sonho da vida dele. Eu preciso namorar com essa menina. E ele começa a insistir. Aí ela não quis da primeira vez, mas ele espera dar a segunda oportunidade, vê que ela está sozinha e fala, ó, namora comigo. Te acho muito linda, você é a mulher que vai ser da minha vida. E ela não quer de novo, ela joga ele para lá de novo. E aí ele resolve, manda um buquê de flor, manda uma homenagem para ela, pede uma música na rádio, fala para tocar no nome dela, uma coisa bonita, Roberto Carlos ali tocando. E ela não quer ainda. Mas aí esse menino fala, você é o homem que aquela mulher quer. E aí ele começa a estudar para ser uma pessoa inteligente. E aí ele faz uma faculdade.
E aí ele está na faculdade, ele pergunta para ela, olha, eu vou ser futuro engenheiro, namora comigo. Ela, não quero, você não é meu futuro. E aí ele se forma, começa a trabalhar, ganha muito dinheiro, está vivendo uma vida boa. Ela percebe que do lado daquele cara ela podia ser feliz, porque ele daria para ela condições dela ser feliz e resolve que dessa vez ela vai aceitar. Dessa vez eu aceito, pela insistência dele. E aí ele resolve que como ele já insistiu várias e várias vezes, ele não vai mais pedir para ela, ele não vai mais atrás dela. E então, aquela história que era para ter sido bonita desde o começo, nunca existiu. Nós estamos aqui, pedimos, imploramos, muitas vezes de joelho, e deixamos de insistir na hora que vai dar certo. Pedimos e pedimos para Deus, manda um sinal, manda alguma coisa para a minha vida, para que eu possa ser melhor, para que eu possa entender que esse é o caminho certo, e na hora que o caminho certo está vindo, eu paro de insistir. Eu desisto, eu largo de importunar, eu não peço. E a minha vida como fica? E ele insiste, e a gente insiste, na hora que chega a hora certa, eu deixo de insistir, eu largo para lá. Talvez seria o momento certo da minha vida. Talvez aquela seria a hora em que eu estou preparado para essa evolução. Eu simplesmente esqueço. Na nossa vida, constantemente, somos sondados por oportunidades. Quantas vezes já passamos do lado de um mendigo na rua e ele estende a mão e fala, me dá um trocado. Você pensa, gente, eu tenho 25 centavos no bolso. Não vou usar isso para nada, mas eu não vou dar, sabe por quê? Porque ele vai tomar pinga. Porque ele vai usar droga. E aí eu não dou. Mas talvez o coitado só quer um prato de comida. E muitas das vezes a gente vai no restaurante ou faz na casa da gente um pratão de comida, come até quase morrer, sobra, joga no lixo e não lembrou do cara que pediu só 25 centavos. Se ele vai tomar pinga, se ele vai usar droga, se ele vai fazer o que quiser, problema dele. Qual que é a minha responsabilidade nisso? Ah, mas eu dei 25 centavos, ele foi beber pinga. Ele não está aproveitando bem a necessidade dele. Eu mesmo sou muito a favor de dar esmola, porque, de uma certa forma, na sociedade que a gente vive, ela vicia a pessoa. O cara fica viciado em pedir dinheiro, porque ele percebe que não é tão difícil. Mas quantas as vezes que a gente tem a condição de, às vezes, se não oferecer os 25 centavos, falar assim, ó, vamos ali almoçar? Você quer uma marmita? Você quer um pão, alguma coisa, um restinho que sobrou em casa, já não serve para você? Nesse momento a gente saberia da intenção dele, né? Se não fosse comida mesmo, ele ia falar assim, não precisa não, eu queria o dinheiro. Mas e se ele aceitar? Olha a oportunidade que bateu na nossa porta, talvez pedindo 25 centavos, pedindo 50 centavos, e a gente jogou para lá. Por quê? Estamos vivendo num momento tão difícil em que os estereótipos são mais fortes. É porque eu já estou acostumado que de 10 mendigos, 9 são alcoólatras, 9 são drogados, 9 estão na rua porque se viciaram na esmola. O um que precisa de ajuda, não que os outros não precisem, mas o um que me pede ajuda verdadeira de coração, eu julgo ele como os 10, como os demais. A oportunidade está lá, está na nossa frente. Muitas das vezes, disfarçá-la de tristeza. É aquele amigo que nos procurou no momento em que para ele a situação estava tão difícil. Talvez ele estava pensando besteira na cabeça, que ninguém gosta dele, que ele não serve para nada, que nada tem ele de bom para esse mundo. E a gente vai e fala assim, ó, que vergonha na cara, tanta gente sofrendo mais que você aí. Ele não procurou eu, não me procurou, ele não procurou a gente simplesmente porque ele queria uma palavra de afeto. Não, ele queria desabafar. Aquela pessoa, ela não queria alguém para explicar para ele como é o caminho certo da vida, como é que se deve seguir para ser uma pessoa melhor. Não, ele queria simplesmente um abraço. Quantas pessoas não passam pela gente na rua, no nosso ir e vir de todo dia, que é demorado, que é corrido, porque a nossa vida hoje é acelerada, e passa por nós e para a gente não cumprimentar, a gente abaixa a cabeça. A gente pega o celular, finge que está mexendo, a gente pega o telefone e finge que está falando no telefone justamente para não cumprimentar alguém que está passando. Por quê? Porque é difícil ficar cumprimentando os outros. Deve gastar sorrir. Um bom dia
um boa tarde, um tudo bem, olá, como vai? Não gasta 3 palavras. E muitas das vezes muda o modo de vida que aquela pessoa que recebeu estava levando naquele dia. Quantos não vêm a nós necessitando de caridade espiritual, necessitando de um abraço, de um sorriso, muitas das vezes sem nem pedir. Uma pessoa que está do nosso lado e a gente olha para ele e fala assim, gente, essa pessoa está muito triste. Essa pessoa não dá um sorriso. A gente sorri para ela e ela sorri de volta. Pronto. Talvez o pensamento dela, tão focado nos problemas do dia a dia, esteja sobrecarregado, esteja forçando com que ela tenha pensamentos errados. Talvez um pensamento de por que eu existo, de que ninguém gosta de mim, de que eu devo me suicidar. E um sorriso, abriu o sorriso. Não foi o nosso sorriso que mudou aquela pessoa, ele simplesmente foi um gatilho, foi um start, foi o começar para que o sorriso dela se abrisse e o sorriso dela fosse suficiente para limpar a mente de coisas ruins. Vai para frente do espelho, faz um exercício básico de sorrir de verdade na frente do espelho e perceber que na cabeça não vem pensamentos ruins. Se o sorriso for sincero, ele pode ser do jeito que for, mas se for sincero, se for um sorriso de verdade, o nosso cérebro não consegue pensar em coisas ruins. Isso é comprovado pela ciência. Quando começamos a pensar em coisas ruins, o nosso semblante muda. O nosso semblante fica apático, fica triste. A coloração da nossa pele perde a cor vermelha do sangue, porque estamos pensando em pensamentos negativos. Então, um sorriso que eu levo à pessoa pode ser o start, que vai livrar ela de coisas ruins. E, na sequência, Jesus fala aos seus seguidores a respeito dessa parábola. Ele segue falando que Deus, sendo misericordioso como é, porque o nosso Deus é um Deus de amor, não poderia dar aos seus filhos algo de ruim. Porque nós, na terra, seres como somos, carentes de afeto, seres como somos, transgressores de leis, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Aquela mãe de verdade, aquele pai verdadeiro que ama seus filhos, não tem coragem de dar um escorpião se ele pedir um ovo. Deus, que é infinita sabedoria, que é infinita misericórdia e amor, vai ter coragem de dar aos seus filhos algo que seja ruim? Impossível. Inconstantemente a gente pede. A gente coloca em oração e pede a Deus. Não interessa. Das mais variadas coisas. Acalanto, paz, esperança, um espírito melhor, força para trabalhar na seara de Jesus? Pede. Mas pede também uma casa mais confortável, um carrinho melhor para andar, uma roupa legal para vestir. Não é errado. A gente pode pedir a gente deve pedir. Um amigo importuno bate na porta para importunar. Por que a gente não poderia pedir? Deus está aí para ouvir a gente. Mas é no momento de oração, no momento em que nos prostamos a falar com Deus, é que percebemos que a maioria das coisas que a gente pede não depende nem de Deus, depende de nós mesmos, depende da mudança de nossas atitudes. Mas a gente só vai perceber isso se estivermos dispostos à reforma íntima. E no momento da oração, em que abaixamos a guarda, estamos dispostos, estamos entregues completamente e começamos a falar muitas vezes mentalmente. É aí que paramos para ouvir a vozinha que está aqui dentro. Aquela criança que queria ser astronauta quando pequena, que está lá dentro, está dentro da gente. E ela fala, olha, o que você fez durante o dia todo, você não sorriu para ninguém. Falaram bom dia para você, você não respondeu. Lá no trabalho, hoje, você não falou oi para ninguém. E você teve a oportunidade de ajudar tal pessoa e você não ajudou. Essa reforma íntima, ela é demais. Sabe por quê? A gente espera o dia em que Jesus vem julgar os bons dos maus, separar para a direita os que lhe ajudaram e para a esquerda os que não ajudaram. Mas a gente não percebe que isso acontece todo dia. No momento em que nós pensamos o quão ruim fomos, é a nossa reforma íntima que está nos cobrando. O juízo final acontece todo dia, ele é um juízo diário, ele acontece todo dia aqui dentro, que é o policial das nossas atitudes. E começa a falar assim, ó, você foi mal. Porque a nossa consciência, quando ela começa a nos cobrar, ela tem voz, a voz tem uma tonalidade, ela em geral é autoritária,
Ela fala com a gente geralmente como o pai da gente falava com a gente quando a gente estava errado lá na infância. E ela corrige. E ela corrige quantas vezes a gente errar. E ela acontece todos os dias. Então, se eu estou esperando o dia que Jesus vai vir aqui para falar para mim se eu mereço ou não mereço estar do lado dele, pobre de mim. Porque isso acontece todos os dias no momento da reforma íntima. E nesse momento em que paramos, deixamos um tempinho para falar com Deus, é o momento em que, em geral, pedimos. O momento em que, em geral, a gente fala, Deus, me ajuda. Por favor, socorro. E Ele vem nos atender. A gente, às vezes, não sabe, ou não enxerga, ou não quer enxergar, mas Ele vem nos atender. Quando os apóstolos perguntaram para Deus, quando Pedro perguntou para Jesus, como eu devo orar, Jesus? Como devo orar? Ele então ensina. Comece com Pai Nosso que estais no céu. Invoque a Deus, chame Deus para escutar você, para o seu momento de reflexão consigo mesmo, no momento que você está concentrado com seus pensamentos, chame Deus para junto. Pai Nosso que estais no céu. Agradeça a Deus por Ele existir. Santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, pois confirmamos que a presença dEle é necessária. Venha a nós o teu reino. Ou seja, traga para nós a bondade, a esperança e a alegria e a paz que nos aguarda no teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, que a sua vontade prevaleça, porque daqui para frente eu vou começar a pedir. Que a sua vontade prevaleça, porque daqui para frente eu vou pedir e que prevaleça a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, que não nos falte a alegria de viver. Que não nos falte a paz de espírito e a energia de estar aqui para nos recuperar do nosso passado. E se começamos a pedir, se seguimos pedindo, porque lá no final a gente vai falar, livrai de mim todo mal, tira de mim toda espécie de mal. Se Jesus, na oração que Ele ensinou a gente a fazer, que é uma das orações simples, é fácil de ser decorada, é fácil de ser lembrada, mas se na oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou que devemos sim pedir, é porque sim, devemos pedir. Pedir, mas não para ser atendido, não porque Deus vai atender só o que pedir. Muito pelo contrário, Deus não vai atender só o que pedir, não. Porque Ele atende até sem a gente pedir. Mas simplesmente para a gente poder reconhecer, nesse momento de reforma íntima, nesse momento de falar comigo mesmo, que eu já fui atendido. Que o que eu estou pedindo naquele momento, se já não fui atendido, é porque falta atitude minha. Falta mudança de atitude da minha parte para que eu possa ser atendido. Afinal, Deus me atende a todos os momentos. E aí eu lembrei agora de uma história que eu gostaria de contar para vocês, já para ir finalizando, eu estou quase vencendo o horário já, né? Então, gostaria de contar uma pequena história para vocês, que tinha um jovem rapaz. E esse jovem rapaz, ele tinha uma doença muito severa, uma doença muito rara, que os médicos até então desconheciam, e ele tinha um prazo de vida limitado. Ele não ficaria aqui na Terra por muito tempo. Essa doença degenerativa o atrapalhava muitas vezes a comunicação, a boa locomoção, mas ele era um jovem que vivia sorrindo, vivia sorridente, que nunca reclamava da vida, porque ele estava em paz consigo mesmo. E ele gostava muito de passear pela cidade. A cidade dele era pequena, poderia passear, não precisaria ter medo de bandido, essas coisas igual a gente tem hoje, mas ele poderia passear pela cidade, e ele gostava muito de passear. E certa feita ele passou na porta de uma loja de CDs, uma loja de discos. A gente nem acha isso mais hoje, né? Mas na época tinha uma loja de CDs. E lá dentro ele olha no balcão aquele anjo, uma menina bonita, sorriso como uma lua cheia. E ele olha de longe e vê aquela menina e fala: quão linda ela é, que anjo é esse que Deus colocou aqui na terra? Quero ir lá conversar com ela. E ele então entra para a loja, acanhado, com vergonha, porque ele acabava de conhecer a pessoa que ele achava que seria a pessoa para ele passar o resto da vida. E então ele, acanhado, entra para dentro dessa loja e começa a olhar os CDs, e ela, com toda a bondade do mundo, com o seu jeitinho meigo, chega nele e pergunta: posso te ajudar? Você procura um CD?
Ele sem graça, sem jeito, meio gaguejando, porque a sua voz ele tinha dificuldade para falar e a voz não saía direito, e da sua maneira ele fala para ela que aquele CD que ele estava na mão na hora, que ele nem sabia de quem que era, mas que ele pegou correndo para falar que entendia de música, que gostava de música para ver se agradava ela, falou: eu quero levar esse CD. E tudo que ela perguntava, ele respondia que sim. Ela: você gosta dessa banda? Gosto. Você tem CD? Gosto. Falando acanhado, com vergonha. Ela pergunta: é para presente? Ele: pode embrulhar. Ele então começa a embrulhar. Agradece ele paga, ele agradece ela e vai embora. Não teve coragem de falar o que ele queria, mas no outro dia, aquela vontade, aquele desejo de ver de novo, aquele lindo anjo dos olhos claros, estava muito grande no coração dele, ele queria ir lá de novo. E ele então vai de novo, destino àquela loja de CDs. Entra lá de novo e mais uma vez a vergonha toma conta. Mais uma vez a vergonha sobe a cabeça, porque agora ela estava muito mais linda do que ontem. Porque hoje ela estava com um lindo batom rosa que dava um contraste com seus cabelos claros. E ele então resolve falar com ela. E pega um CD, de novo, sem saber nem de quem que é o CD, pega ele e vai lá para o rumo do caixa para pagar. E de novo ela olha para ele, dá um sorriso lindo, fala: bom dia, que bom ter você aqui de novo. É para presente? E ele então fala: é para presente, e vai embora de novo, sem coragem de falar. E com isso, vai um dia, e mais um dia, e uma semana, e um mês, e 2 meses, 3 meses, 4 meses. E ele não teve coragem de falar. E vai fazendo visitas de todo dia, e comprando coleções de CDs naquela loja, esperando o dia, porque ele tivesse coragem de chamar ela para sair, chamar ela para tomar um café e conhecer ela melhor. Até que um dia, passa-se 1, 2, 3 semanas, e aquele menino não aparece mais na loja. Aquele menino não foi mais na loja, e aquela menina estranhou. Tantas vezes ele esteve aqui todo dia, no mesmo horário, insistentemente aqui, vindo todos os dias, e ele sumiu, tem 3 semanas que ele não vem aqui. Ela então deu falta, sentiu saudade dele, daquela companhia, porque ele era um rapaz muito agradável. Então ela vai lá no cadastro da loja, procura o telefone de contato, liga na casa dele e pergunta: eu queria falar com um rapaz, o nome dele é tal, ele vem muito aqui, e eu dei falta dele, tem muito tempo que ele não comparece aqui na loja, eu queria falar com ele, ele está? Então, chorando, a mãe do menino fala: vem aqui em casa, por favor, eu quero muito falar contigo. Você que é a moça tal da loja tal? Sou eu, vem aqui em casa, por favor. Então ela estranhou aquilo, a menina, mas resolveu ir naquela casa, porque ela queria falar com aquele rapaz, que ela estava com muita saudade dele. E então quando ela chega, a mãe conta: todos os dias, meu filho, eu comecei a notar que de uns tempos para cá, ele vinha tão feliz. E tudo mudou quando, segundo ele, um dia conheceu uma loja de CDs que tinha uma menina muito linda lá. E ele chegava aqui mais feliz, mais alegre, cantando e cantarolando, não reclamava da vida e falava todos os dias que aquela menina era tão linda e ela era tão doce, que a voz dela era tão mansa e que o jeito dela de ser era tão perfeito. E ele falava e eu sempre querendo conhecer essa menina e nunca conheci. E você está aqui na minha frente agora. Ela fala: então vai correndo chamar seu filho porque eu quero muito falar com ele. Aquela mãe então fala: meu filho não pôde se esperar. Meu filho veio a falecer 3 semanas atrás da doença que ele tinha, que era degenerativa. E infelizmente ele faleceu e ele queria ter falado contigo. Ele queria ter chamado você para tomar um café e para te conhecer melhor, mas ele não teve coragem e infelizmente chegou a hora dele. Aquela menina fala: e os CDs que ele comprava e eu embrulhava com tanto carinho, cadê? A mãe fala: meu filho nunca teve coragem de desembrulhar, porque segundo ele o seu embrulho era tão perfeito que ele nem queria abrir, de tão perfeito que era, e ele guarda todos ali. Aí ela falou: vamos abrir juntas? Vamos abrir juntas. E dentro de cada pacote do CD tinha um bilhetinho da menina: me chama para sair, me liga, meu telefone é tal, te acho muito engraçado, te acho muito feliz, gostaria muito de te conhecer. Te acho um rapaz bonito, gostaria de conhecer. Dentro de cada CD tinha um bilhete. Dentro de cada CD tinha a oportunidade que aquele menino passou a vida toda sonhando. E dentro de cada CD estava a oportunidade que aquela menina encontrou naquele rapaz. Mas um não conseguiu se encontrar com o outro nessa existência. Quantas das vezes que a oportunidade bate na nossa porta, que vem a necessidade, que vem o problema e nós não o encaramos bem. E nós não percebemos que este é o momento de que tanto a gente esperou.
Não nessa vida, mas em todas as encarnações que a gente vem. Esse é o momento que a gente esperou para estar aqui, para nos redimir, para que não fosse preciso mais o sofrimento, para que a partir de agora eu pudesse ser uma pessoa que não mais mereça sofrer. E infelizmente esse momento passa e a gente não percebe. Então eu recomendo e faço que nos momentos de orações, no momento de falar com Deus, que nos voltemos para dentro de nós mesmos e ouçamos o que a consciência quer dizer. Ouçamos o que o nosso eu interior, o que a nossa criança interior tem a dizer, porque eu tenho certeza que ela tem muito a falar. E se ela fosse ouvida, nós seríamos pessoas melhores. Eu, em geral, faço as minhas preces em meditação. Separo 10, 15 minutinhos na hora de dormir ou na hora de acordar e começo com respirações até o momento que eu percebo, essa é a hora de falar com Deus. Esse momento é o momento de falar com Deus, porque dentro de mim eu já ouvi tudo que precisava para ter ouvido. Dentro de mim já está tudo certo, já me acertei comigo mesmo, agora é a hora de falar com Deus. E nesse momento eu sei que o que eu preciso pedir de verdade, eu já fiz comigo mesmo, já pedi para mim mesmo para que eu melhore, para que não dependa só de esperar de Deus. E então quando eu vou falar com Deus, a gente nem tem mais o que pedir. Que a gente começa a agradecer, obrigado Deus, por este momento que eu tive comigo mesmo, aonde eu pude perceber o que eu preciso fazer amanhã para ser uma pessoa melhor. Eu ia pedir para o Senhor, para me mostrar, mas o Senhor já me mostrou antes de eu pedir. Então eu recomendo e assevero, não é à toa que Santo Agostinho, em todos os seus textos, inclusive num dos textos que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, nos remete à reforma íntima. Faça o que eu fiz quando vivi na Terra. Todos os dias, no encerrar dos seus dias, fale consigo mesmo. Veja o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Veja os pontos de melhora e os pontos que você tem que devem ser preservados. E coloque em prática o que você ouve de si mesmo. É muito importante esse momento. Essa parábola que eu trouxe essa noite, ela não quer falar de pão, ela não quer falar de caridade física, e sim da caridade espiritual, e sim da caridade que Deus pratica conosco todos os dias, de nos permitir abrir os olhos, puxar o ar e estar vivos mais um dia aqui. E ter mais um dia para que possamos, de fato, acordar que esse é o momento da reforma íntima, que esse é o momento da resignação, que esse é o momento da felicidade, que não devemos esperar a próxima encarnação, porque só Ele sabe quando ela virá. Só Ele sabe quanto tempo deveremos passar amargurando mais uma oportunidade, pedindo e ajoelhado e insistindo por mais uma chance de estar aqui, até que chegue o momento que a gente possa estar aqui. Então, se estamos aqui, que saibamos agradecer esse momento, que saibamos agradecer as palavras que ouvimos, sejam elas boas ou ruins, aos exemplos que temos, sejam bons ou ruins, que saibamos valorizar cada momento e, em vez de reclamar da vida estar ruim, que possamos ter atitude para que ela se torne boa.